recebi aqui a missão de falar um pouquinho sobre o tema inversão de fluxo de potência, né, sobre a ótica regulatória. E vamos lá, porque realmente nós temos muitos desafios e eu trouxe aqui sobre um aspecto do que a ANEEL está se posicionando, o que eu tenho monitorado e entendendo o que está acontecendo. Bom, para quem não me conhece, eu sou advogada, atuo no setor de energias renováveis com estruturação de negócios, consultoria regulatória e geração distribuída. Eu participo também de uma empresa que é integradora de energia renováveis lá no estado de Alagoas. Atualmente estou coordenadora do regulatório da Associação Brasileira de Geração Distribuída e também tenho ali a diretoria regional de Alagoas, também pela Associação Brasileira de Geração Distribuída. Então eu trabalho bastante aí fomentando o setor de energias renováveis pelo Brasil e principalmente no local. É para baixo? Eu estou para cima, né? Ah, tá. Eu estava ao contrário. O problema era eu, pessoal. Bom, vamos lá. Esse assunto começou a ser desafiador já desde fevereiro, mais ou menos, meados de fevereiro, quando eu tenho aí monitorado os ofícios que a ANEEL tem respondido, tanto para a Abrage quanto para as concessionárias. Lógico que ele veio tornar mais evidente, né, conhecido aí pela sociedade, quando a gente teve os primeiros casos mais severos, como o da CEMIG, ali proibindo, né, dificultando o acesso à rede. Depois nós tivemos o caso da Energisa, do Mato Grosso também, que cancelou diversos pareceres de acesso, mas todos casos que foram revertidos para que mostrassem ali viabilidade para o consumidor acessar a rede. Essa redação do artigo 73, pessoal, não trouxe o caput, mas ele fala basicamente que a distribuidora, ela tem que, não é nem verdadeiramente que tem que fazer, mas ela, se necessário, ela deve realizar alguns estudos em relação a questões de rede dela, questão de como ela tem que se comportar. E aí, por uma inovação, isso não foi inovação, isso já estava previsto na Resolução 414, mas de forma inovadora, ela trouxe o Instituto da Inversão de Fluxo no parágrafo 1º do artigo 73. E aqui a gente tem que fazer meu papel aqui como advogada vai ser passar para vocês como a gente, nós dos jurídicos, lemos, né, e fazemos as nossas interpretações em favor do consumidor. Então, ela coloca que a conexão nova ou aumento de potência injetada de microgeração, minigeração destruída, implique em inversão do fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora deve realizar os estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão. A exemplo de... E eu grifei algumas situações e até destaquei em cor. Tá? O primeiro ponto, gente, é que vocês vão ver mais à frente nas respostas da ANEEL, ela não pode negar o acesso ao consumidor. Então, eu já deparei com algumas respostas dizendo não para conexão. E isso não é permitido, tá? Ela tem que identificar, ela é obrigatória, é obrigação da distribuidora fazer esses estudos para que encontre uma forma do consumidor acessar a rede. Tá? Não é porque há inversão de fluxo significa que ele não vá acessar. Ela tem que encontrar. E esses estudos têm que ser, no mínimo, o que ela exemplificou. E ela coloca, a exemplo de... Esse rol de estudos, pessoal, ele é exemplificativo. Tá? Se a distribuidora ou vocês, como técnicos, entendem que há outros estudos que podem ser realizados e que seja de viabilidade técnica favorável ao consumidor, a gente pode solicitar à distribuidora que seja feito. Tá? Então, esse rol ele é exemplificativo. Lógico, as distribuidoras não estão cumprindo nem o mínimo que está na resolução, mas é interessante a gente enxergar juridicamente isso, essa possibilidade que há outros estudos, e aí engenheiros vão entender melhor do que eu, que havendo essa possibilidade, ela é obrigada a realizar os estudos. Ela tem que permitir essa conexão, tá? De novo, eu errei. Por favor, eu errei. É para baixo.
E aí ela coloca que é outro problema que nós estamos tendo com as respostas. Elas não estão passando as informações necessárias ou mínimas dentro do nosso orçamento de conexão. Aqui são os estudos primeiro, tá? Aqui ela colocou 5 tipos de estudos e mais, como eu falei, são estudos exemplificativos, elas podem ir mais, apresentar outros estudos ou mesmo vocês solicitarem. E aí o parágrafo 2º é que realmente empaca aí nas respostas do orçamento de conexão, que eles têm vindo de forma muito simples, com poucas informações, e que a gente pode solicitar à distribuidora que entregue esses estudos. Então, o estudo da distribuidora que trata esse parágrafo primeiro, ou seja, os estudos previstos daqueles 5 mínimos, deve compor, no mínimo, a análise e demonstração da inversão do fluxo, né, a análise das alternativas dispostas no parágrafo primeiro e outras avaliadas pela distribuidora, ou seja, mais uma vez, ela coloca aqui nesse inciso 2º que, além daqueles estudos, podem haver outros estudos, e também ela tem que indicar, gente, em cada viabilidade, em cada opção que ela entregou, ela tem que entregar o mínimo custo global, ou seja, todos os custos para aquela conexão e, lógico, de quem é a responsabilidade daquela conexão. Aqui, né, para execução das obras de responsabilidade da distribuidora, incluindo as dispostas no inciso de 1 a 3, a gente voltar aqui de 1 a 3, deixa eu ver se eu acertei. 1 a 3 são... Não é aqui. É nesse daqui, na reconfiguração, na definição de outro circuito elétrico e na conexão em nível de tensão superior, né, a responsabilidade vai ser ali conforme a participação, se houver participação financeira do cliente. Tem que fazer a proporcionalização e a ver se vai haver participação financeira do consumidor. E os custos para a implementação das alternativas 4 e 5, que vai ser a redução de potência injetável de forma permanente e a redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos, eles são de responsabilidade do consumidor. Ok. O que a ANEEL tem aí? Eu trouxe alguns ofícios, gente, não trouxe todos, mas o que a ANEEL tem passado? Em um dos ofícios, da número 38, eu acredito que esse ofício é para uma distribuidora, ela coloca que é obrigação da distribuidora avaliar as alternativas para a realização do atendimento e identificar a alternativa de mínimo custo global viável. Podendo o estudo da distribuidora indicar, inclusive, o atendimento temporário com restrições operativas ou mesmo em outro subsistema. O orçamento de conexão deve ser emitido com todas as informações contidas no artigo 69. Nos casos em que for identificada a inversão de fluxo, o orçamento de conexão deve conter também todos os itens descritos nos parágrafos 2º a 5º do artigo 73. Foi o que a gente viu. Veja que ela coloca a obrigação da distribuidora fazer esse atendimento. Em outro ofício, esse ofício foi, a gente chama de FAQ da ABRAD, a gente teve 2 ofícios que a ABRAD fez várias perguntas e a ANEEL começou a responder ali, mostrando o entendimento dela. A gente até questionou isso, que é difícil a gente estar falando sobre regulação dentro de um FAQ, a gente tem que dar transparência, mas aconteceu, a gente está monitorando esses ofícios, e aí ela coloca, uma das perguntas foi se, essa pergunta daí, eu não trouxe para poder não ficar muito extenso, mas era se a distribuidora podia negar o acesso ao consumidor. E a resposta foi não. A aplicação do artigo 73, parágrafo 1º, não deve resultar em resposta de que não é possível realizar a conexão, visto que as alternativas previstas devem conduzir a uma solução técnica que permita a conexão. Ou seja, a aplicação do artigo 73 não suprime o direito do consumidor e demais usuários à conexão ao sistema de distribuição, conforme o artigo 15 da Resolução 1000. Então, mais uma vez aqui, a ANEEL vem colocando que a distribuidora não pode negar. Lógico que a gente vai entrar no outro viés aí da questão do custo-benefício, mas a princípio é que ela tem que promover todos os estudos permitindo essa conexão do consumidor. Outra aqui, nós temos que, conforme o parágrafo 4º do artigo 69,
Nos casos de conexão de microgeração ou mini-geração distribuída enquadrados no parágrafo 1º do artigo 73, ou seja, na inversão de fluxo, a distribuidora deve incluir no orçamento de conexão as informações, mais uma vez aqui ratificando que a distribuidora não pode estar dando respostas sucintas, elas têm que passar esse orçamento de conexão conforme o regulatório. Então, mais aqui uma resposta de um outro ofício, mostrando que a ANEEL tem provocado isso nas distribuidoras. E eu vou pular lá para o finalzinho, porque está bem repetitivo ali. Assim, a regulação prevê expressamente que a distribuidora deve apresentar o orçamento de conexão, o estudo, o que inclui, dentre outras informações, a análise de todas as alternativas e identificação das consideradas viáveis. Ok, aqui eu trouxe para vocês talvez o caso que tem implicado bastante na questão de inversão de fluxo para microgeração. Também a gente acredita que esse entendimento começou a partir desse FAQ, onde a ANEEL foi questionada como seria a interpretação desse conceito do posto de transformação da distribuidora. E aí a ANEEL responde que a expressão posto de transformação da distribuidora inclui, além da subestação, os transformadores da rede de MT-BT de propriedade da distribuidora. E talvez aí a gente questiona que abriu esse leque para as distribuidoras começarem a criar arbitrariedades, porque a forma que as distribuidoras estão fazendo são arbitrárias, mas elas estão possivelmente se posicionando nisso, que a própria ANEEL deixou claro que pode sim, né, quando ocorre a inversão lá na MT, no posto transformador da MT-BT, ocorrendo, ela tem que fazer esses estudos. E isso, infelizmente, está prejudicando bastante a microgeração. Outro ofício que teve aí que eu achei interessante, aqui ela estava questionando quando há várias unidades consumidoras querendo conectar ao mesmo ponto, do ponto de acesso, e se for, por exemplo, em virtude do mesmo solicitante, né? O mesmo solicitante vai colocar 3 unidades consumidoras. E ela respondeu assim: a análise das solicitações de conexão deve ser realizada de maneira individual, devendo a distribuidora elaborar e fornecer o orçamento de conexão, obedecendo à ordem cronológica dos protocolos. Eu coloco essa ordem cronológica dos protocolos, porque conversando com vocês, engenheiros, para quem é da engenharia, eu estou aprendendo, na verdade, que a inversão de fluxo é algo que já acontece, de fato, ela, inclusive na baixa tensão, ela não é um problema, ela já acontece ali, de fato, ali, não tem como não acontecer, mas vai chegar um determinado momento, como já aconteceu em outros mercados maduros, em que a injeção ela vai ficar limitada ou, pelo menos, vai ficar off-grid. Porque realmente acontece, vai chegar um momento em que a gente vai dar a capacidade dali física da rede para a geração. Mais ou menos é o que eu entendi falando aqui numa linguagem bem leiga sobre engenharia. Então, o que a gente entende? Que não é hora, eu vejo muito integrador preocupado, como é que vai passar isso para o consumidor, mas é passar para o consumidor que ele tem um direito que está previsto em lei e em regulatório, e que não é hora dele desistir desse direito dele. E que ele precisa, pelo menos, entrar nessa fila de protocolo, porque vai chegar um momento em que realmente, se ele entrar tarde, eu fiz uma analogia que eu falei fila de banco. Se você não entrar na fila para ser atendido, uma hora o banco vai fechar e você não vai ter mais acesso. Então, você precisa entrar na fila ali para você garantir o seu ponto de conexão. Lógico, eu estou falando em lugares que estão mais perto aí de ter um problema ali na rede, como, por exemplo, o norte de Minas, um pouquinho lá no Mato Grosso do Sul, enfim. Pelos que os engenheiros me passaram, e eu vou falar um pouquinho mais à frente desse grupo técnico, a média nacional, o sistema pode chegar mais ou menos a 15% de um parâmetro, e aí a gente está mais ou menos numa média nacional de 1,8%, mas isso é média nacional. Em alguns estados, esse parâmetro já está maior, e outros pode estar menor. A distribuidora deve levar em consideração o critério de menor custo global,
a proporcionalização do orçamento de obra, o encargo de responsabilidade da distribuidora e calcular a eventual participação financeira do consumidor. Gente, quando vocês receberem o orçamento de conexão, que tem lá, que tem que fazer uma determinada conexão e que o valor é X, bom, vocês têm que avaliar esses cálculos para saber se a distribuidora fez esses cálculos corretamente, porque vocês podem se assustar com o valor e, na verdade, existir um erro de cálculo ali. E aí é interessante que nessa mesma resposta ela tem lá a nova regra de proporcionalização trazida pelo parágrafo 1º do artigo 108. Esclarecemos que o prazo para as distribuidoras implementarem as alterações promovidas pela Resolução 1059 encerrou-se em 1º de julho de 2023, de modo que todos os orçamentos emitidos após essa data já devem ser elaborados com base na nova regulamentação. E aí aqui eu trouxe isso para incitar vocês, para quem trabalha com essa parte de custos, verificar o que foi o impacto dessa nova metodologia de regulamentação, tá, para os custos. Ao meu ver, e aí como advogada, mais uma vez, eu percebi, a impressão que deu é que esses custos diminuíram bastante, tá? Porque começou a ter agora, se ela, por exemplo, se a distribuidora criar, por exemplo, um cenário de uma subestação maior que a necessidade para o consumidor, quem tem que arcar com a maior é a própria distribuidora. Outra situação, por exemplo, ela precisa, por exemplo, dentro de algumas situações, o consumidor ela tem que dimensionar o menor técnico possível. Ou seja, ela dimensionou uma determinada situação, ela pediu para te conectar numa tensão superior, mas existe outra conexão, outro acesso de conexão mais barato, ela tem que fornecer esse tipo de conexão. Então, não é a resposta dada pela distribuidora, significa que vocês precisam aceitar. Vocês precisam avaliar se há outras possibilidades mais viáveis para o consumidor para contestar isso. Em outra questão, ela colocou que cumpre esclarecer que as obras para atendimento à solicitação de conexão de uma unidade consumidora devem obedecer ao critério do mínimo custo global, obedecendo o artigo 79, isso já é respondendo ao FAQ, e é o que exatamente eu estava falando. Esse critério determina que as alternativas de conexão contemplem o menor dimensionamento técnico possível. Tá? Então, aqui ela estava explicando um caso de 15 MVA, e caso a distribuidora opte por obras com dimensões maiores do que as necessárias para a conexão, deve assumir os custos adicionais. Então, aqui, mais uma vez, a Anael está mostrando que é responsável da distribuidora quando ela dimensiona algo maior. Com relação à proporcionalização, a distribuidora deve proporcionalizar o valor da obra de mínimo custo global, considerando a relação entre a demanda a ser atendida e a máxima demanda disponibilizada pelo orçamento no ponto de conexão. Eu entendi que acho que a grande inovação trazida pela 1059, favorecendo esses custos em favor do consumidor, é em relação a esse critério daqui. Tá, Raquel, mas ela foi lá, me entregou um orçamento de conexão, não tem todas as informações necessárias, e o que eu faço? Solicitar à distribuidora esses estudos, tá? Então, a distribuidora deve disponibilizar ao consumidor e demais usuários, sempre que solicitado, os estudos que fundamentaram a alternativa escolhida no orçamento estimado ou no orçamento de conexão em até 10 dias úteis. E aqui eu coloquei até para lembrar da compensação financeira da Resolução 1000, gente, é uma compensação financeira muito pequena, e dá até um trabalhinho para fazer, mas ela foi criada justamente com o propósito de equilibrar uma relação ali junto com a distribuidora, apesar de ela não equilibrar financeiramente, mas de colocar uma punição para a distribuidora. E isso pode ser requisitado, gente, para qualquer atraso da distribuidora, essa compensação financeira pode ser solicitada. Aqui nós temos o caso do ONS. Nós tivemos aí, eu acredito que foi a CEMIG, em que ela começou a fazer um monte de consulta à ONS. E aí
que a ANEEL trouxe sobre isso? Esclarecemos que a avaliação da ANS para MMGD somente deve ser requisitada em situações específicas, em que o estudo de impacto sistêmico de conexão elaborado pela distribuidora indicar a existência de impactos de rede básica de fronteira ou demais instalações de transmissão. O pedido de avaliação da distribuidora deve estar acompanhado de estudo realizado das características da carga na área de atuação e das demais informações necessárias para a avaliação da ANS. Essa consulta, gente, se ela fizer sem fazer os próprios estudos, se ela fizer a consulta na ANS sem os próprios estudos, ela pode ser caracterizada como meramente protelatória e sem efeito para fins de suspensão de prazo. Ixi! Peraí, para baixo. Enfim, então, meu tempo está esgotado aqui. Eu vou passar bem rapidinho esses 2 últimos slides. Verificar se contém vocês têm que verificar se contém as informações mínimas previstas, fazer a solicitação, auditar essas informações passadas pela distribuidora, seja inicialmente ou após a solicitação dos estudos, fazer a reclamação na ouvidoria, se for o caso, contestar, ou depois, pós a ouvidoria da distribuidora, ir para a ANEEL e em seguida a gente judicializar, porque eu acredito que é o próximo passo para a gente criar um passivo. Ações da BGD, a BGD está acompanhando todo esse assunto já há algum tempo, a gente está fazendo um mapeamento desses orçamentos de conexões, temos vídeos e lives explicando e orientando sobre o assunto, nós estamos com uma petição protocolada na ANEEL, onde a gente está fazendo, pedindo a ANEEL que procure fazer algumas situações mais drásticas e mais punitivas com as distribuidoras, e nós temos o grupo técnico lá trabalhando. Vou deixar aqui para vocês, lá no meu Instagram, na bio, nós temos tanto o formulário para que vocês possam ajudar a gente a mapear o que está acontecendo no mercado com essa questão de versão de fluxo. Então, vocês podem preencher esse formulário, para que a gente não consegue trabalhar individualmente com cada um, mas a gente olha, faz um termômetro do que está acontecendo no mercado, principalmente a nível nacional. Então, vocês encontram esse formulário lá, e nós temos uma live que está lá no LinkedIn, na verdade, ela está hospedada no YouTube, vocês conseguem acessar através também do meu Instagram, para que vocês possam aprender um pouco mais sobre o que está passando sobre inversão de fluxo. Obrigada, pessoal.